Olá pessoal, aqui é o professor Marcos. Estamos resolvendo as questões do concurso do IBGE. Agente censitário da banca da Fundação Getúlio Vargas. São 10 questões de raciocínio lógico quantitativo, tem umas 7 de matemática e umas 3 de lógica no final, mas a gente vai fazer até as questões de lógica também. Então hoje a gente está na questão 17, que diz assim, ó. Sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho entrevistam 360 pessoas em 8 dias. Aí a pergunta, o número de dias que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas é... Minha sugestão aqui é você dar uma pausa nesse vídeo e tentar fazer. Tá? É uma regra de 3 composta. Dá uma espiadinha na matéria e tenta resolver. Aí depois tu volta aqui. Ok, seguindo aqui então, olha só. Ele é um probleminha de regra de 3. A gente tem 3 grandezas ali. Tem recenseadores, tem os entrevistados e tem quantidade de dias. Dá para fazer isso usando a lógica. Eu vou fazer das duas formas. Eu vou fazer da forma de regra de 3 composta e vou fazer da forma lógica, só usando a lógica. Primeiro, usando a lógica, funcionaria assim, ó. Eu quero saber quantas pessoas um recenseador consegue entrevistar em um dia. Então, eu vou atrás desse número, olha só. Eu tenho 3 recenseadores que entrevistam 360 pessoas. Bom, se 3 recenseadores entrevistam 360 pessoas, então quer dizer que um vai entrevistar 120 pessoas, né? Eles têm a mesma capacidade de trabalho, então está sendo considerado que eles trabalham a mesma coisa, então cada um 120 pessoas. Ó, 3 recenseadores entrevistam 360 pessoas, logo um entrevista 120 em 8 dias. Mas eu quero saber quantas pessoas esse recenseador vai entrevistar em um dia. Então, vou dividir o 120 por 8. Ó, então, vai dar 120 dividido por 8, vai dar 15. Conclusão. Um recenseador entrevista 120 pessoas em 8 dias, mas logo ele vai entrevistar 15 pessoas por dia. Isso é muito importante. Ó, um recenseador entrevista 15 pessoas por dia. Aí a pergunta é, o número de dia que 2 recenseadores? Bom, se um recenseador entrevista 15 pessoas por dia, então 2 recenseadores vai entrevistar 30 pessoas, né, por dia. Né? Um recenseador entrevista 15 por dia, 2 vai ser 30 por dia. Esses dois juntos, ó, o número de dias que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas. Então, divido, né? 510 por 30. Cada dia eles entrevistam 30 pessoas, tem 510 pessoas, então vai levar 510 dividido por 30, 17 dias aqui. Ó, 2 recenseadores vão levar 17 dias para entrevistar as 510 pessoas. Tem que entender bem essa lógica aqui, viu? Esse é o jeito que eu faria a conta nessa prova, tá? E essa prova aqui, acho que essa conta foi a mais, de matemática foi a mais difícil da prova. As outras vocês vão ver que estão num nível bem mais baixo que essa, tem umas muito fáceis ali. Vocês vão ver que está bem mais fácil. Essa aqui que é um pouquinho mais difícil. Mas como seria o jeito de resolver pela regra de 3 composta? Aí seria assim, é bom para a gente revisar, né? Primeira coisa, eu vou ter que separar as grandezas aqui. Tem recenseadores, tem entrevistados, as pessoas, né? E a quantidade de dias. E a pergunta é o número de dias. Então, eu vou comparar essa quantidade de dias com as outras grandezas. Olha só como é que vai funcionar. Primeiro eu vou comparar a quantidade de dias com o número de recenseadores. E aqui vem o raciocínio. Tá? Olha só, se a quantidade de recenseadores, ó, primeiro era 3 recenseadores e depois mudou para 2 recenseadores,
Então, a quantidade de recenseadores diminuiu. Eu boto uma setinha para baixo para indicar que a quantidade de recenseadores diminuiu. E aí vem a minha pergunta. Ó, se a quantidade de recenseadores diminuiu, a quantidade de dias para fazer as entrevistas vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir? Olha só, eu vou ter menos pessoas trabalhando, então vou precisar de mais dias. Então aqui a quantidade vai aumentar. Ó, uma setinha foi para baixo, uma setinha foi para cima. Quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais, essas duas. Agora vamos comparar a quantidade de dias com as pessoas, tá? Quantidade de pessoas foi de 360, que era no começo, e agora eles têm que entrevistar 510. Então a quantidade de pessoas aumentou. Bota uma setinha para cima indicando que a quantidade aumentou. Agora vamos pensar, se a quantidade de pessoas aumentou, a quantidade de dias de trabalho tem que aumentar ou tem que diminuir? Bom, se tem mais pessoas para entrevistar, tu vai precisar de mais dias, então vai aumentar também. Ó, setinhas para o mesmo lado quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Agora tem uma formulazinha aqui, viu? Funciona assim, ó. Tu vai pegar essa grandeza que a gente está procurando, que é a dos dias, né? Ó, 8 está para x, que é dos dias. Isso vai ser igual. E agora a gente vai ver o seguinte, ó. Quando for inversamente proporcional, nós vamos inverter essa fração. E quando for diretamente proporcional, a gente vai manter essa fração. Então aqui foi inversamente proporcional. Então esse 3 meios a gente vai inverter, vai virar 2 terços. Vezes, isso é uma formulazinha, tá? 2 terços, porque é inversamente proporcional, vezes o 360 510 avos. Esse aqui eu vou manter, ó, porque ele é diretamente proporcional e mantém. Então funciona assim, ó. Sempre a grandeza que está faltando, tu bota para cá, que é onde tem o teu x, né? Igual. E aqui, dependendo se é diretamente ou inversamente proporcional, tu vai botar a fração conforme está lá em cima ou vai inverter. Aqui a gente vai multiplicar. Aí eu vou fazer a continha aqui, ó. 8 sobre x igual a 720, multipliquei 2 vezes 3 vezes 60, 3 vezes 510, sobre 1530. Multipliquei em cruzado aqui, ó, 720 vezes x, 720x, tá lá. E aqui 8 vezes 1530. Aí fez a continha ali no cantinho. Aí aqui, ó, já fiz o 8 vezes 1530, deu 12.240 e o 720 passa dividindo, ó. Quem está multiplicando x passa para o outro lado dividindo. E aí fiz essa divisão aqui, deu 17 dias. A gente já tinha feito lá pela lógica, a gente já tinha achado 17 também. E aqui a gente achou usando a regra de 3 composta, né? Regra de 3 composta é um assunto que se estuda pouco na escola, viu? É uma questão que normalmente pega, assim, olha, poucos conseguem acertar assim direitinho. Vale a pena dar uma revisada, porque com certeza, né, o concurseiro que sabe é um diferencial, né? Porque muita gente não vai saber e aí quem vai estudar vai saber e vai se diferenciar dos demais aí. Vale a pena. Se quiser uma aulinha de grandezas inversamente, diretamente proporcional, regra de 3 simples, regra de 3 compostas, bota nos comentários ali, preciso de uma aula de regra de 3 composta. Aí eu monto uma aulinha para a gente revisar isso aqui, tá bom? Se tiver mais questões dessa também, o professor, não estou conseguindo resolver essa questão aqui, né? Dá uma ajuda aí, bota nos comentários lá que eu dou uma força também, tá bom? Bons estudos e até a próxima.